E aí, quando a gente fala em cibersegurança, o que geralmente vem à cabeça? Firewalls, criptografia, sistemas super complexos, né? Mas e se eu te dissesse que o principal campo de batalha não é o código, mas a mente humana? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa camada, que é ao mesmo tempo a mais vulnerável e a mais explorada nos ataques digitais. Vamos começar com uma pergunta que dá o que pensar. Imagina a fortaleza digital mais robusta que existe, com todo o software e hardware de ponto. Onde você acha que está a vulnerabilidade mais explorada? A resposta pode te surpreender, viu? Não é um bug no código, nem uma porta de rede aberta. Pois é, a resposta, como a gente está vendo aqui, é a mente humana. É a nossa psicologia. Sabe, aquela tendência a confiar, a agir com pressa, a nossa curiosidade. Tudo isso acaba se tornando a verdadeira porta de entrada para os invasores. E essa é a ideia central que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender isso direitinho, o nosso papo vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos entender por que o fator humano é considerado o elo mais fraco. Depois, a gente vai desconstruir as táticas de engano, conhecer as armas dos atacantes, aprender a construir defesas e, por fim, entender por que segurança é uma responsabilidade de todo mundo. Ok, vamos mergulhar nisso. Porque atacar uma pessoa é muitas vezes mais fácil do que atacar um sistema. Simples, porque sistemas seguem regras lógicas, são preto no branco. Já as pessoas são movidas por emoções e hábitos. E o nome dessa tática é engenharia social. A ideia aqui não é hackear firewalls, é hackear pessoas. É pura manipulação psicológica para fazer com que alguém, de livre e espontânea vontade, entregue a chave do castelo. Vamos ver como isso funciona na prática com uma técnica chamada pretexting. Como o slide mostra, tudo começa com uma história bem convincente. O atacante se passa por alguém de confiança, tipo um colega do TI, e cria um cenário que parece super real só para pedir uma credencial. A arma aqui não é o código, é a lábia. E aqui estão os gatilhos psicológicos que eles adoram usar. A urgência, para a gente não ter tempo de pensar, a autoridade, para a gente não questionar, o medo, para forçar uma reação imediata. Basicamente, eles exploram os atalhos do nosso cérebro para passar por cima do nosso pensamento crítico. Agora, vamos passar para a aplicação mais famosa da engenharia social. Uma coisa que, com certeza, todo mundo aqui já viu de perto: o phishing. O nome já entrega tudo, né? Vem de fishing, em inglês, que significa pescar. O atacante joga uma isca, que geralmente é um e-mail ou uma mensagem, e fica ali, esperando alguém morder e entregar as credenciais de bandeja. O ponto crucial aqui é a atenção aos detalhes. Olha só essa comparação. A diferença entre a URL legítima e a falsa é muito sutil. A troca de um .com.br por um .net, ou colocar uma palavra a mais como segurança, na correria do dia a dia, isso passa batido. E além da URL, existem outros sinais bem claros. Erros de português, um remetente que não tem nada a ver com a empresa, aquela pressão para agir agora. Cada um desses pontos é uma grande bandeira vermelha piscando. Mas o arsenal digital dos criminosos vai muito além do phishing. Existem outras ferramentas e táticas que todo mundo que trabalha com tecnologia precisa conhecer. Esse slide dá um bom resumo dos tipos mais comuns de malware, do vírus clássico ao temido ransomware. Mas repara numa coisa: apesar dos métodos serem diferentes, a porta de entrada para a maioria deles é uma ação de quem está usando o sistema. E a prevenção segue um padrão: manter tudo atualizado, ter backups e, principalmente, desconfiar do que é desconhecido. E aí a gente tem a força bruta. Aqui não tem engano, é pura matemática e poder de processamento. Um software fica testando combinações sem parar, milhões por segundo, até achar a senha. É por isso que senhas como senha 123 são basicamente um convite aberto para invasores. Outro ataque bem perigoso é o Man in the Middle, ou Homem no Meio. Pensa que alguém se mete no meio da sua comunicação, por exemplo, numa rede Wi-Fi de um café, e consegue ler tudo que não está criptografado. É como ter alguém lendo por cima do seu ombro, só que digitalmente. Bom, já vimos um monte de problema. Agora, vamos focar no que importa: as soluções. Como é que a gente pode construir nossas defesas digitais de um jeito prático e que funciona? Esse checklist aqui é fundamental. Atualizações corrigem falhas que já são conhecidas. Senhas únicas evitam que um vazamento comprometa todas as suas contas. E a autenticação de 2 fatores, a 2FA, é talvez a camada extra de segurança mais importante que se pode ter hoje em dia. É sério, ativem. E no ambiente de trabalho, a estratégia é ainda maior.
O treinamento constante é a chave para transformar o tal elo mais fraco numa primeira linha de defesa. Fazer simulações de phishing, por exemplo, é um jeito excelente de treinar o olhar da equipe sem nenhum risco real. Isso tudo nos traz à nossa conclusão. A ideia mais importante que precisa ficar depois de todo esse nosso papo. A segurança da informação não é algo que dá para delegar. Ela não mora só nos servidores ou na equipe de infra. Ela é uma cultura, uma responsabilidade compartilhada por todo mundo que toca num teclado ou numa tela dentro de uma organização. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Nenhuma ferramenta de software, por mais sofisticada que seja, pode substituir a nossa consciência e o nosso pensamento crítico. A atenção é, de longe, a nossa defesa mais poderosa. Para a gente fechar, vou deixar essa reflexão. Na correria do dia, naquele e-mail urgente ou naquele link interessante que apareceu, qual foi o clique que foi dado no piloto automático? Pensar sobre isso é o primeiro passo para transformar a atenção em um hábito e assim construir um firewall humano forte de verdade.